Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Olá, sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Estamos fazendo hoje o primeiro programa de abril e exatamente o mês de aniversário deste programa. Estamos completando 10 anos de forma ininterrupta e, sem dúvida nenhuma, são vocês que nos dão este presente, porque 10 anos não são pouco tempo. Então, muito obrigado. É vocês que estão nos brindando com tudo isso. Muito obrigado a vocês, telespectadores, aqueles que nos assistem todas as semanas aqui no canal 19. Um beijo no coração de cada um de vocês. Hoje, mais uma vez aqui nos nossos estúdios, trazendo um assunto muito importante, que significa totalmente o presente, mas muito o futuro, né? O futuro. Então, diante disso, nós vamos bater um papo hoje com o professor Ronai Rocha. Nosso assunto será a reforma do ensino médio. O que isso tem de reflexo? É bom, não é bom? Como será o futuro dos nossos jovens, enfim, das nossas crianças dentro deste novo ensino que está sendo proposto aí? Professor Ronai é doutor em filosofia pela URGS, é professor da nossa Universidade Federal de Santa Maria, é gente da casa, gente nossa, e um pesquisador muito grande da área de educação e tem vários livros já publicados, ou seja, um apaixonado pelo tema. Professor Ronai, muito obrigado, né? A gente sempre agradece a disponibilidade, né, daquelas pessoas que aceitam o nosso convite para virmos aqui bater um papo bem descontraído, bem tranquilo, para darmos informações bem reais, né, e atuais daquilo que está acontecendo em Santa Maria, enfim, no nosso mundo como um todo, globalizado como vivemos. Obrigado, viu, professor? É um prazer, João. Obrigado. Professor, como o senhor identifica, né, e como eu disse aqui na sua prévia apresentação, uma síntese muito rápida da sua apresentação, essa questão toda da reforma. Nós estamos vivendo hoje, e falávamos agora há pouco fora do ar, um período muito conturbado, né? Várias polarizações, e temos uma preocupação muito grande com os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos, que estão adentrando a base, né, educacional, com essa questão toda dos currículos, enfim. É nesse sentido que nós queremos ouvir um pouquinho o senhor. Uhum. Bom, para quem não é da área, João, eu acho que é importante começar lembrando o seguinte: hoje no Brasil nós temos duas grandes situações novas, né, que estão ligadas, sim, de uma maneira ou de outra. A primeira é o fato de que o Brasil, atendendo a uma legislação já que tem mais de 10, 15 anos, ele elaborou aquilo que se chama de uma Base Nacional Curricular Comum. Perfeito. A tal de BNCC. Certo. Então, quando eu disser aqui BNCC, isso quer dizer Base Nacional Curricular Base Nacional. Comum. Essa base foi prevista pela LDB há 20 anos atrás, e ela foi construída ao longo de 10 anos, né?
e finalmente hoje ela existe, né, como uma previsão daquilo que deve ser feito em cada nível de ensino, desde a pré-escola até o final do ensino médio. Por si só, a base daria aqui para a gente ficar... Eu só imagino, evidente. 3 ou 4 programas conversando claro. sobre essa história da base. Claro. Porque há uma corrente de educadores que pensa assim, puxa, mas para que ter uma previsão de currículo para o Brasil inteiro? Porque a base é mais ou menos isso, né? A ideia de que o país agora conta com um documento longo, são, né, livros assim, que fazem o seguinte, eles fazem a previsão, né, colocam assim as metas, as previsões daquilo que uma criança deveria aprender a cada, digamos, ano. Certo. Cada mês, a cada semestre, a cada ano. Né? Então, há uma linha de educadores que pensa assim, puxa vida, mas isso é uma coisa meio complicada, porque o Brasil é muito grande, é um país continental, será que é possível ter um documento assim, não vai engessar demais os professores? Essa é a palavra que me veio à mente. Não vai engessar demais as escolas e tal. Uma outra linha, a corrente, digamos assim, oposta a essa, diz assim, ok, isso é um risco. Porém, nós não podemos, primeiro, praticamente todos os grandes países do mundo têm um documento parecido, entende? Em que o país olha para si mesmo e diz assim, puxa, será que não daria para pensar um mínimo minimorum? Quer dizer, aquela coisa mínima que teria que ser, para que não fosse assim, cada escola decidir por si mesmo, faz o que bem entende e fica tudo por isso mesmo. Sim. Aí a menina está aqui no Rio Grande do Sul, se muda para o Ceará, não tem o que fazer porque são 2 escolas completamente diferentes. Ou então assim, o pai e a mãe ficam em casa perguntando assim, puxa vida, terminou o primeiro ano, né, do meu filho na escola, a primeira série, será que ele aprendeu aquilo que ele deveria aprender? Dúvida. Né? Dúvida. Então, essa outra escola diz assim, essa outra forma de entender a BNCC diz o seguinte, olha, vamos tentar fazer uma coisa que seja mínima, né, para não ser engessadora, e que permita aos pais chegar no final do ano, aquele pai interessado, aquela mãe interessada, chegar no final do ano e dizer, olha, eu acho que está faltando coisa, ele não aprendeu tudo que deveria aprender. Então, sim, a ideia de uma base nacional curricular comum é uma ideia muito... que tem riscos, né, o risco do engessamento, né, o risco da sua realização em lugares onde a formação dos professores pode ser um pouco mais difícil e assim por diante, mas ela tem também um lado de benefícios, que é o país começar a se organizar um pouco mais. Correto. Tipo assim, vamos ter um minimorum das coisas, é uma base que tem que ser reavaliada constantemente, né? Então, esse é eu diria assim, tirando os prós e os contras, pegando o meio termo da coisa, uma base nacional curricular comum é uma realização importante, né? Mesmo que tenha problemas, mesmo, né? Ela é uma realização importante nesse sentido, assim, do país começar a se enxergar. Entende? Os professores hoje têm algumas dificuldades que são assim, o documento é um documento cheio de siglas, entende? Então chega assim, o sujeito, né, ele tem que realizar o seguinte objetivo, né? Aí tem o número do objetivo lá, ele tem que ver como é que aquela coisa se realiza e tal. A fase inicial realmente um pouquinho complicada, mas a maioria dos estados, e o Rio Grande do Sul, por exemplo, né, isso já está sendo implementado, né? Às vezes mais aos trancos do que aos barrancos, às vezes mais aos barrancos do que aos trancos, mas está indo e está havendo uma organização e uma discussão sobre isso. Isso é uma coisa. Sim. É uma fonte de realizações, é uma fonte de dificuldades, mas eu diria, arriscando um pouco, que representa um novo patamar de organização do país na área educacional. E isso não é conquista de nenhum governo em particular. Sim, isso aí é um processo que vem uma construção de 15, 20 anos. Longo tempo. Cada governo tentando ajudar um pouco mais, fazer um pouco mais, um pouco menos e tal, com alguma confusão no meio, entende? Alguma queixa de alguma área, de outra, mas enfim. Como sempre, né, professor? É importante entender que isso é uma realização coletiva de 20 anos, prevista em lei, e que a tendência é ser corrigida, melhorada
né? Mas é por aí que a coisa tem que ir, porque o contrário disso seria assim, não. Cada estado se organiza como bem achar melhor e decide o que bem achar melhor para o seu currículo. Aí o estado chega assim e diz assim, não, então quem sabe fala assim, cada município se organiza. Aí chega no município e as escolas, não, cada escola se organiza. Meu Deus. Então, entende? É uma área importante de reflexão e de realizações. E nesse ponto nós temos um saldo que eu diria que é interessante. Quer dizer, temos a base, ela está aí, tem que ser corrigida, tem que ser melhorada, mas ela jogou a discussão pedagógica brasileira para um novo patamar. Então... Isso é uma coisa. Conceito, nesse ponto, positivo. Positivo, com certeza. Eu acho que é uma realização. E até porque, de fato, é uma tendência, mais ou menos, internacional de haver isso. Sim. Nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado. Sim. Então, essa ideia de que o processo educacional tem que ser, assim, pulverizado e ter características, microcaracterísticas, que sejam as grandes características, não pode. Né? Sim. Bom, enfim, eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa é a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, claro que ela tem uma conexão com a base, né? Porque o ensino médio tem que seguir a base. Tem que estar conectado. Mas aí surgem variáveis e fatores daria também 2, 3 programas, sim. 2, 3 programas muito interessantes da gente tentar começar a mapear assim, para o espectador entender o que está acontecendo. Sim, sim. Primeira coisa, essa proposta, digamos assim, que o que se chama de a reforma do ensino médio, ou o novo ensino médio, a característica principal que o grande público percebe, porque é o que a imprensa mais divulga, é o fato de que estaria se dando, ou está dada, né, daqui para frente, ao estudante a possibilidade dele escolher o que se chama de itinerários formativos. Ou seja, até então, o que nós temos, o menino e a menina entram no ensino médio e eles têm, durante 3 anos, as mesmas disciplinas para os mesmos estudantes, todos os 3 anos. Certo. Né? Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Todos estão daquele padrão. Aquele padrão lá. Tantas horas disso, daquilo, 13 disciplinas, né? E assim por diante. Durante muito tempo se arrastou assim uma espécie de... Tem muita queixa sobre, afinal de contas, o que a gente poderia melhorar. Então, por exemplo, tem uma linha de políticos e de educadores que dizem o seguinte: puxa vida, são muitas disciplinas, são 13 disciplinas, né? Durante 3 anos, falta tempo. Né? Deveriam haver mais prioridades ou menos prioridades e nada disso se resolve, então tem que fazer alguma reforma. Começou a surgir uma espécie de pressão por algum tipo de reforma e basicamente a queixa principal era um número excessivo de disciplinas, né? E discussões sobre as cargas horárias, quem pode ter mais, quem deve ter mais, mais aula disso, mais aula daquilo, enfim. Havia todo um clima de debate sobre como melhorar um pouco o ensino médio, porque novamente surgia aquela palavra, o engessado. A coisa é muito engessada. Isso. Entende? Tudo muito engessado, tudo muito... Então, e com esse padrão, um padrão quadradinho, e que todos teriam que estar dentro daquilo. E aí apareceu na mesa uma discussão que na verdade é antiga no Brasil, que é a discussão sobre, mas não seria o caso de se proporcionar ao jovem, esse menino, essa menina, tem 15, 16 anos, ele já tem, enfim, uma vida, uma riqueza de vida muito grande. Será que não seria o caso de nós começarmos a proporcionar a eles a oportunidade de escolher, digamos assim, áreas prioritárias? Por exemplo, assim, tem gurizada que é fissurada em videogame, matemática, quer fazer programação e não sei o quê, e gosta mais dessas coisas, entende? Digamos, ciências. Tem gurizada que gosta de ler, escrever, arte, pintura, teatro e tal, e gosta mais de ciências humanas. Então surgiu a seguinte ideia: não seria o caso de a gente preparar assim, quem gosta mais de humanidades vai para uma espécie de itinerário de formação que privilegia disciplinas de humanidades. Quem gosta mais de ciências faz mais
prioridade de formação dessas disciplinas. Ou ainda, não. A rigor, eu não gosto nem de humanidades, eu não gosto nem de ciências, e eu queria já aprender a fazer alguma coisa, porque eu sou muito inquieto, isso e aquilo. Então, por exemplo, alguns itinerários que fossem mais profissionalizantes, que dessem algum tipo de terminalidade profissional. Esse debate é muito antigo. Quem tem um pouco de idade, acho que nós temos um pouco de idade, sim, lembra que, digamos, para resumir, eu vou falar em primeira pessoa, quando eu fui fazer o ensino médio, isso não era nenhum problema. A gente chegava na escola e tinha que escolher, você quer fazer o científico ou o clássico? Isto. Né? Então, eu, por exemplo, eu tinha dificuldades com a matemática e com a física, e eu escolhi fazer o clássico. Então, eu estudava inglês, francês, latim, história, geografia, tinha uma biologia assim para não perder o pé com a ciência, né? Então eu fazia o clássico e os outros colegas faziam o científico. A questão era que não tinha, digamos assim, a opção de fazer algum tipo de coisa mais tecnológica. Então, reforma do ensino médio. Primeiro ponto, a ideia de flexibilizar o ensino médio em tendências não é nova, não tem nada de novo, é antiga e também é algo que tem algum tipo de experiência internacional importante nisso. Não é por aí a questão. Sim. Entende? A questão não é essa. A questão que surge é que também as pessoas talvez de mais idade possam lembrar, já houve uma tentativa de oferecer profissionalidades no ensino médio, em 71. Exatamente, dentro do próprio... Exatamente, nessa reforma de 71. E aí, onde é que a coisa trancava? A coisa trancava em que a ideia excelente, fantástica, mas avisaram as escolas, deram condições para as escolas. Condições. Por quê? Porque você não pode simplesmente imaginar, naquele tempo a ideia era colocar, sei lá, máquina de escrever para dar um curso de secretariado, entende? Não é tão simples assim você fazer formação profissional no mundo de hoje, porque é um mundo que gira muito depressa, né? Então, agora vem assim, a gente tem que avisar as escolas de que elas vão ter que fazer isso, sim, mas elas têm condições? Vão dar condições para as escolas fazer isso? Então, a briga que há, um pouco assim, o contencioso que há em torno da reforma do ensino médio, diz respeito a dois tipos de coisas. Primeiro, em que medida nós vamos dar para as escolas, nós a sociedade, né? Nós a política brasileira, vai oferecer para o sistema escolar brasileiro, em especial o sistema público, as condições de oferecimento dos itinerários. Porque isso está começando agora. Nós estamos no primeiro momento em que não tem que... A primeira fase, e as escolas ainda não estão tendo que oferecer os tais itinerários de uma forma completa e intensa. Né? Então, a pergunta que as pessoas se fazem é assim, que os professores se fazem, que os diretores de escola se fazem, é a seguinte: sim, ok, vamos que eu aceite essa ideia de que é interessante para o jovem, que o jovem tem capacidade e que é bom para a sociedade que ele faça escolhas de itinerários. Aqui eu vou dar a minha opinião pessoal. Perfeito. Cada um tem a sua. Eu acho que sim. Entende? Eu acho que a exposição que se dá para as crianças hoje, assim, desde muito cedo, é tal que quando eles chegam para entrar no ensino médio, a gente deveria realmente conviver, conversar e aceitar um pouco mais o fato de que eles já têm certas tendências e preferências. Correto. E que não há nada de errado numa sociedade em que a gente diga assim, se eu disser assim, eu não quero estudar tal tipo de coisa porque eu não me sinto bem, não consigo me realizar bem, a gente diga assim, ok, tem outros que vão querer, você vai se realizar numa outra dimensão. O ensino fundamental, ok, que seja o mesmo para todo mundo e que a gente entenda assim, para que você tenha um país, você tem que ter uma língua comum, uma cultura básica comum, uma história comum, uma geografia comum, valores, né? Valores comuns. Então, uma criança não tem nada que escolher aos 8 anos.
Né? Nós somos os responsáveis por ela e ela não tem direito a dizer assim, eu não quero estudar matemática, eu não quero estudar português. Não é o momento. Sinto muito, não é a hora de você fazer isso. Não é a hora. Você vai estudar obrigatoriamente tais e tais e tais coisas até tal e tal idade. Então, eu, pessoalmente, não vejo problema em que chega a uma certa idade, 15, 16 anos, e diz assim, ok, agora você quer abandonar tais e tais disciplinas, vamos negociar isso então, vamos conversar. Isso. Então, teria um primeiro ano que é básico para todos, e os outros 2, e a sequência, um quarto possível, aí você começa a poder fazer essa escolha. Aí a escola pergunta o seguinte, mas vocês vão me dar condições de oferecer os itinerários? Isso. Por quê? Porque o que pode acontecer, o que acontece em algumas escolas, é que elas dizem assim, ok, eu tenho que oferecer os tais itinerários alternativos, tipo assim, vamos que fosse essa coisa de humanidades e ciências, né? Mas, também faltando gente para reforçar, porque aí você tem que reforçar a matemática, reforçar a física, reforçar a química. E aí, então, é um momento difícil, de muito trabalho, que tem que haver muito trabalho entre o sistema escolar e a sociedade, que obrigatoriamente tem que dar esse suporte, né, para que você ofereça esses itinerários com qualidade. Sem dúvida. E não algum improviso que, dentro de uma visão realista, vai ter que haver. Entende? As escolas vão ter que fazer algum improviso num primeiro momento. Até para nível de adaptação. Para adaptação, no processo de transição. E principalmente na ideia de itinerários que ofereçam algum tipo de profissionalização. Isso é um desafio ainda maior. Mas assim, então, resumindo a minha opinião sobre isso, né? Como eu fiz essa vivência de clássico e científico... Certo. E a gente achava aquilo uma maravilha, entende? Por quê? Porque eu achava com 16 anos, entende? Com 15 anos, eu já achava que sim, eu gostava muito mais de escrever, de ler, estudar história e tal e tal. Eu não me sentia muito vocacionado para entender física e química, certo? Entende? E eu achava, ou não, mas enfim, eu acho que é uma coisa razoável que bom que tenham pessoas que gostam disso. Sim, sem dúvida. E eu não vejo problema que eles não gostem muito de ficar estudando história e geografia. Claro, porque daí cada um dentro da sua individualidade, mas para atingir... Nós somos uma coletividade. A coletividade. Então nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Claro, imagina. A partir de um certo momento. Há uma base sim. Que tem que vir. Então nós estamos nisso, né? Eu acho que é um desafio... que está em curso. Então agora surgem daí problemas, que é o seguinte, enquanto nós tínhamos o ensino médio, por favor me interrompa se eu, né? Não, bem tranquilo. Enquanto nós tínhamos o ensino médio que era idêntico para todo mundo, não tinha nenhum problema de fazer vestibular. Isso. Porque os conteúdos estavam previstos iguais para todos. Isso. Estava todos caminhando para aquele brete. Não tinha nenhum problema de fazer o Enem. Porque todo mundo tinha a mesma base. Então, quando a pessoa ia preparar questões para o Enem, ela tinha um programa que era o mesmo para todos. Claro. A partir de agora, vão surgir desafios para o Enem não tem e dúvida. para quem faz vestibular. Porque no momento em que o itinerário formativo estiver implantado, eu chego lá e digo assim, eu quero um vestibular para o meu itinerário formativo. Exato. Então, nós vamos ter, assim, 2, 3 itinerários formativos e teremos que ter, então, provas que contemplem ou bem o itinerário ou só a base do itinerário, por exemplo. Sim. Quer dizer, são problemas, são situações novas que estão surgindo, mas que eu acho que vão ter tem um lado muito bom em tudo isso, que quando a gente se mete numa situação nova, há uma chance de que a gente... digamos assim, tem que então pensar de novo, pensar de uma forma mais fresca. São desafios, né, professor? Novos desafios, encontrar novas soluções, enfim. Então, a minha tendência, por mais de que nós tenhamos assim realmente grandes desafios na educação brasileira, para mim o principal desafio é o fato de que cada vez mais nós estamos tendo um sistema educacional eu vou usar uma palavra bem delicada, para não é um assunto muito complicado. Um sistema dual.
Um sistema dual, porque o que está acontecendo no Brasil é que a classe média que tem condições financeiras, certo, ela está financiando e criando escolas particulares de alta qualidade. E o Estado brasileiro, ele mantém um ensino público que é absolutamente necessário para a imensa maioria da população, e raramente ele consegue manter o mesmo grau de sofisticação de oferta do ensino particular. Sim. Quer dizer, as coisas são muito mais complicadas para você manter a velocidade, digamos assim, de equipamentos, de treinamento de professores, de formação de professores e tal. Então, nós estamos tendo, o nosso sistema educacional é um sistema que está assumindo características assim, nós temos que pensar muito sobre isso. Nós temos que ter um zelo muito grande pela qualidade da educação. A pandemia agora, por exemplo. Sim, a pandemia gerou uma situação que está fazendo com que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós estamos no final de abril, né? Início de abril. Começo de abril. Isso. Estamos no começo de abril. Se eu não me engano, é até o final de abril agora, no sistema estadual. A missão das escolas, que começaram a receber os alunos de forma presencial, a missão da escola é fazer um diagnóstico do desastre. Como estão crianças que durante 2 anos foram privadas de aulas presenciais? Professor, aí vem o grande receio do que como será esse diagnóstico. E evidentemente, eu sou uma pessoa que falo muito nesta palavra diagnóstico, né? Até pelo lado profissional nosso, realiza o diagnóstico e faz o planejamento para nós, aí mudando um pouquinho a questão do alvo, falando da linguagem médica, dizendo, olha, o médico faz o diagnóstico e a partir do diagnóstico bem feito, ele oferece o medicamento. Isso, né? Solução. E a solução, exatamente. Então, e agora? Né? A partir do momento em que fizerem esse diagnóstico, né? Muito delicado, importantíssimo se fazer, porque ouvimos e vimos várias e várias situações, né, de crianças que não conseguiram fazer esse acompanhamento virtual à distância, não teve como, né? Houve aí um atraso violento, principalmente nessa primeira fase, alfabetização, uma série de situações em que vamos verificar agora aonde que essa geração vai dar o maior reflexo lá na frente. Sim. Então, na verdade, com base nisso que o senhor estava falando. O desafio é brutal, porque nós não temos ainda os números. Quer dizer, os números, assim, a coisa bem desenhada não tem, porque isso está em curso, né? Mas, assim, as indicações são muito seguras de que houve realmente uma como é que eu vou te dizer? Uma consequência? Há consequências. Assim, realmente, por exemplo, agora eu vou dar exemplos pessoais também. Assim, claro. Né? A minha neta, ela está numa escola pública, né, em Porto Alegre, ela tem 20 colegas, e dos 20 colegas, está no segundo ano, e entre 20 crianças, nessa faixa etária, de 7 a 8 anos, tem 2 que leem. Ela lê e uma colega. Segunda série, as crianças não leem. Tá aí, professor, então, com base neste exemplo pessoal, já se tem um diagnóstico. A partir disso é que, então, as escolas, assim, tem esse levantamento, identificaram onde é que estão os casos, aí vem a fase assim, ok, então agora vamos trabalhar em relação a isso. Aí surgem novas questões. Por exemplo, há uma tendência muito grande de que a gente incentive as escolas que puderem fazer isso a ter contraturno. Correto. Aí surge a seguinte discussão. Para nível de compensação? O contraturno, qual é a finalidade do contraturno? Sim. Hoje, a tendência é se pensar que o contraturno, ele não pode estar apenas dedicado a atividades, digamos assim, de outra natureza que aquelas disciplinas. Ou seja, que o contraturno também deve contemplar as disciplinas tradicionais. Tá aí. Em especial, aquelas 2 disciplinas que são consideradas absolutamente centrais, certo, nessa faixa etária, que base. Português e matemática.
Quer dizer, por mais que a gente goste de toda a minha área, a filosofia e assim por diante, por mais que a gente valorize todas as demais áreas do conhecimento, sem uma sólida base em português. Nessas duas situações aí, sem uma sólida base em matemática, o edifício não se sustenta depois. Não. Por quê? Porque para você fazer geografia, história e filosofia, você tem que saber ler bem e escrever bem. Isso. Entende? Então são português centrais. E para você fazer boa física, boa química e assim por diante, você tem que ter boas noções de matemática. Então, o Brasil também está chegando a essa conclusão assim, de que não pode haver, entre aspas, distribuição democrática de horários escolares. Nem tanto. Tem disciplinas que são centrais nas aprendizagens humanas, de modo geral, né? E precisam, se elas falharem na base, o edifício depois não vai se sustentar. Não vai sustentar. Então, espera-se que desses diagnósticos surjam atividades, né, que reforcem esses aprendizados centrais, em séries iniciais, principalmente, e que enfim, a sociedade como um todo faça o impossível nesse momento para recuperar aquilo que na pandemia se perdeu. Por quê? Porque não é preciso nem ter visão realista. A imensa maioria das famílias, às vezes, tinha um telefone celular para 2, 3 pessoas. Entende? Tinha um computador já meio defasado para 3 ou 4 pessoas. Imagina como que vai fazer. Como é que poderia atender? Não tem como. Então é preciso um esforço assim gigantesco nesse momento para a gente fazer essa recuperação, para a gente caminhar para que o sistema de ensino público seja um sistema cada vez mais qualificado. Santa Maria é uma cidade que tem uma bela tradição nisso. Nós temos escolas públicas cujos prédios mostram a importância da escola pública em Santa Maria. Pense no Maneco, pense no Olavo Bilac. Essas escolas assim que tem lá 80, 100. Verdade. Bom, o Bilac tem 120 anos. Exato. Não é isso? O Bilac eu acho que é o grande modelo. Então eu acho que é um momento em que nós temos que também pensar que nós já estivemos bem nessa fotografia aí. Entende? E não podemos desmorecer, temos que usar isso como um incentivo para... Não tem dúvida. Para seguir na luta. Professor, nos avisaram já que e é o que eu estava prevendo. Ainda lhe disse no início, olha, quando o assunto tem uma característica, como nós estamos conversando aqui agora, o tempo nos acaba prejudicando, né, o bom processo. E o senhor mesmo falou, olha, se nós entrarmos nesse assunto, nós temos 2, 3 programas. Se nós fazendo aqui, tem mais 2, 3. Então, realmente. Mas, professor, eu tenho certeza de que esse assunto iniciado, né, com base no seu conhecimento, né, com base no seu know-how, enfim, nós conseguimos aqui atingir, né, um objetivo proposto para o nosso telespectador, e que, diante do diagnóstico, agora voltamos na palavra, né, diagnóstico, nós conseguimos aqui, nós não, o senhor, né, o senhor conseguiu nos dar esse diagnóstico, mas principalmente, né, deixar muito claro aqui para a comunidade de que nós não podemos, de forma alguma, virarmos as costas e dizer assim, ó, este assunto não é meu. Não. Ele é filhos. De todos nós. Perfeito. Todos nós. Perfeito. Os nossos filhos. O senhor falou agora a respeito uma neta, né? A neta. Eu tenho um neto, 3 anos, né? E é uma geração diferenciada, né, professor? Esse de 3 anos aí, ele já está lá na frente, né? Então, nos dá cada nó, né? Então, assim, ó, é uma geração diferente. Com certeza. Diferente. Com certeza. Então, com base nisso, nós não podemos aqui, de forma alguma, esgotarmos este assunto, como ele é muito amplo. Eu quero já deixar aqui, vou pedir para nossa produção deixar anotadinho lá o nome e o telefone para nós passarmos um tempo e o senhor voltar aqui. Eu agora, dia 26 de abril, começa a circular em todo o Brasil o meu novo livro. Olha aí, ó. Que tem como título Filosofia da Educação. Opa! É um livro escrito pensando exatamente nessa dimensão filosófica da educação, um livro que está sendo publicado no Brasil inteiro para ajudar na discussão pedagógica, se for possível. 26 de abril, professor. 26 de abril está sendo lançado em São Paulo.
Aqui na Feira do Livro, dia 7 de maio. Então... Aí, de repente, a gente marca uma conversa aqui. Mas então tá aqui, ó. Vamos fazer uma conversa sobre... Porque eu sei que o senhor gosta de discutir, por exemplo, educação e política. Olha aí, ó. E são os últimos capítulos do meu livro, são sobre a relação entre política e educação. Perfeito. E aí vai dar mais uma meia hora. Já vamos ficar pré-agendados aí. Maravilha. A gente já vai fazer contato com o senhor para deixar... Tá muito bacana. Maravilha. Muito bacana mesmo. Vamos estar presentes aí e isso que nós fizemos aqui, nós brindamos justamente a comunidade, né, que nos assiste e nos acompanha. Esse é o grande objetivo. É um prazer estar aqui. Tá bem, professor? É um prazer. Professor, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, tá? E já deixo então já aqui... Já ficamos combinados, yes. Tá bem? Tá bom. Show de bola. Maravilha. Show de bola. Pessoal, vocês viram que é um assunto muito polêmico, um assunto importantíssimo, porque nós estamos falando aqui de educação, né? Então é uma situação assim que ela necessita um cuidado muito grande, um carinho muito grande. Por isso que nós valorizamos por demais a questão do professor, né? Aquele professor que está diariamente dentro de uma sala de aula e que transmite o seu conhecimento para uma gama de alunos, né? A importância desse professor estar muito bem com ele mesmo, a importância desse professor estar recebendo toda uma atualização curricular e de conhecimento, enfim, mas é este o grande objetivo. Então, já fica aqui, tá, proposto pelo próprio professor Ronay, que agora, no mês que vem, nesse novo lançamento do livro que ele está lançando, nós já vamos aproveitar o professor, não podemos desperdiçar mentes estudiosas e mentes que se preocupam com isso para fazermos aí um compartilhamento, né? Compartilharmos toda essa área de conhecimento. Muito obrigado por vocês estarem aí nos prestigiando. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa semana e até a semana que vem. Forte abraço. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis.